meus amores, a paz do Senhor Jesus. Que bom, mais um domingo aqui na Escola Bíblica Dominical, né? E hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 3. Isso mesmo, essa lição tem o título: Vivam uma vida dedicada a Deus. E o nosso Deus merece toda a nossa dedicação, não é verdade? Pois é, essa lição está lá na nossa Bíblia Sagrada, lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5. Pois é, vamos deixar nossa Bíblia aberta lá em 2 Coríntios, que é para a gente poder ler lá os versículos, tá bom? Agora nós vamos ler o nosso versículo do dia, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 14. Vamos lá, todos juntos? E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vamos repetir? E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Pois é, vocês sabem o que quer dizer triunfar? Triunfar é vencer, é receber vitória. E esse capítulo, esse versículo, ele nos garante que se permanecermos em Cristo, nós receberemos vitória do Senhor, né? E hoje nós estaremos falando sobre a segunda carta aos Coríntios. E Paulo escreveu essa carta lá na Macedônia, quando estava fazendo a sua terceira viagem missionária. Pois é, e eu separei 4 objetivos que Paulo tinha com essa carta. Vamos lá, no primeiro? Paulo queria fortalecer a fé daqueles irmãos. Pois é, lá naquela cidade, Paulo soube que havia homens ali que estavam falando mal dele e ensinando coisas contrárias à palavra de Deus. Pois é, sabe o que eles estavam falando? Que Paulo não tinha autoridade nenhuma para estar resolvendo nada sobre as igrejas. E ele dizia também que Paulo não tinha condições de corrigir nada sobre as igrejas. E além disso, estavam ensinando coisas totalmente erradas concernente à palavra de Deus. E vocês sabem que quando a gente recebe coisas, falsos ensinamentos da palavra de Deus, olha como a gente fica, né? Sem esperança, triste e sem fé. Mas quando nós recebemos coisas verdadeiras, a verdadeira palavra de Deus, olha só como nós ficamos alegres, felizes. Por quê? Porque assim Deus entra no nosso coração, né? E quem tem Deus no coração fica alegre. Pois é, e aqueles homens estavam ali ensinando dando falsos ensinamentos, não é verdade? E aí, o que acontece? Paulo ficou muito triste. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam falando coisas feias dele. E aí, o que aconteceu? Ele começou a corrigir aquelas pessoas, a alertar, a aconselhar. Olha, vocês precisam ter cuidado com os falsos ensinamentos que estão sendo ensinados. Por quê? Paulo ficou com muito medo deles perderem a fé em Cristo. Esse foi o primeiro objetivo. O segundo objetivo, Paulo queria que eles se afastassem das coisas erradas. Paulo queria que eles tivessem uma vida com temor a Deus, uma vida santa, fazendo a vontade de Deus, dedicada a Deus. E Paulo começou a conversar com eles, assim, através da carta, né? Falando com eles que eles deviam ficar firme com a verdade, e a verdade era a palavra de Deus. E Paulo aconselhou eles também com relação aos falsos ensinamentos que estavam acontecendo. E Paulo ficou muito triste. Sabe por quê? Porque Paulo, ele queria corrigir aquelas pessoas, para eles não perderem a fé. E Paulo
Paulo ficou triste porque não sabia como eles iam receber essa mensagem, porque Paulo foi duro com as palavras. Vocês imaginam? Já pensou quando o papai e a mamãe chamam a atenção de vocês por alguma coisa que vocês fazem errado? Vocês acham que eles ficam com o coração feliz? Claro que não, né? Eles ficam com o coração triste, mas mesmo assim eles corrigem vocês. Por quê? Porque eles amam vocês, e quem ama, corrige. Por quê? Para vocês mais na frente serem pessoas íntegras, corretas, né? E assim Paulo fazia. Paulo fazia a correção para que eles permanecessem pessoas fiéis e corretas diante do Senhor. Não é verdade? E aí, o outro objetivo que Paulo tinha com essa carta era incentivar aquele povo a continuar ofertando aos pobres de Jerusalém. Desde aquela época já existiam as ofertas, né? Vocês lembram do Pedrinho, que a gente pegava as ofertinhas para a obra de Deus na nossa classe? Então, Paulo, né, ele incentivava aquele povo a estar ofertando para ajudar o povo pobre de Jerusalém. O pastor também aqui incentiva para que a gente traga os nossos alimentos. Sabem para quê? Para poder formar as cestas, para poder ajudar as pessoas mais necessitadas da nossa igreja. Então é muito importante estarmos ofertando ao Senhor, e Paulo incentivava isso, mas só que a oferta tem que ser dada com alegria. Ninguém pode dar oferta com tristeza, não é verdade? E por último, Paulo falou sobre o seu sofrimento. Sim, o sofrimento que ele teve com as igrejas. Vamos ler lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 até o 28. Vamos lá? São ministros de Cristo, falam como fora de mim. Eu ainda mais, eu trabalho muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, no oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Paulo sofreu todas essas coisas. Foi apedrejado, foi humilhado, foi preso, foi chicoteado, mas ele passou tudo isso pelas igrejas. E Paulo, antes de ser esse apóstolo de Jesus, ele era um perseguidor. Até na época ele era chamado de Saulo. Todo mundo conhece essa história. Então, mas depois que Jesus transformou seu coração, ele passou a ser um apóstolo fiel, verdadeiro ao Senhor Jesus, à obra de Deus. E ele passou todas essas coisas e em momento nenhum ele reclamou todas essas perseguições. Sabe por quê? Porque ele mesmo escreveu lá em Romanos capítulo 8, no versículo 28, que diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E Paulo sabia que tudo aquilo que ele passou para o bem de alguém que amava a Deus, inclusive ele, né? E conosco também é assim. Nós podemos até passar algumas perseguições, algumas lutas e algumas tristezas, mas se estivermos com Cristo, firme em Cristo, seremos mais que vencedores, como Paulo foi. Amém? Vamos orar?
querido Deus, eterno Pai. Senhor, muito obrigada por essa aula. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom para conosco. Senhor, continua fazendo com que nós venhamos ser cada dia mais dedicados a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, venha nos fortalecer para sermos obedientes a Ti. Continua abençoando, Senhor, a nossa igreja, o nosso pastor, a nossa liderança, as nossas famílias e a nossa vida. Fica conosco em nome de Jesus. Amém.